Fala família, eu sou Samuel de Oliveira. E eu, Maressa Reis. E nós estamos aqui no canal De Volta para Casa. Hoje nós vamos falar sobre uma situação muito difícil, que foi quando Samuel abandonou a família, foi morar na rua, e como a gente conseguiu passar por essa situação e estar juntos novamente. E nós vamos falar no papo reto, sem enrolação, tudo aqui no De Volta para Casa, beleza? Oi família! Hoje nós vamos falar do momento em que Samuel, pelo uso abusivo de drogas, ele abandonou nossa casa, deixou a gente, eu, nossos filhos, que na época tinham 8 e 12 anos, e foi morar na rua, né amor? Mas antes eu quero frisar para vocês, família, que ninguém é da rua. Sabe, algo que sempre me incomodou às vezes é estar na situação de rua e muitas das vezes as pessoas me julgarem como eu era ali daquela situação. Foi uma situação difícil para mim por ter família, por ter tido uma educação, por ter todo um amparo, né, dos meus pais. Meus pais sempre me ampararam em tudo, sempre me ajudaram, sempre me deram do melhor, conhecimento, amor. E mesmo assim eu virei as costas e fui para a rua. Então, ninguém realmente quer morar na rua, né? Ninguém acorda um dia e decide: hoje eu vou sair de casa porque eu prefiro morar na rua. Mas na época eu não entendia por quê, como que tendo casa, né, tendo conforto do lar, o amor da família, como que ele realmente foi parar definitivamente na rua. Às vezes a gente acha que é falta de caráter, a gente acha que é safadeza da pessoa, mas a dependência química é uma doença. É uma doença que tem seus sintomas, que tem seu tratamento, que tem a forma de lidar com ela. Então, se você entende que a dependência química é uma doença, comenta aqui pra gente com a hashtag Ninguém é da Rua. Então, amor, como que você conseguiu sair da rua? Eu acredito em um Deus, eu acredito numa força maior que vem da parte de Cristo. Foi algo que aconteceu também o meu sofrimento, cara. Sofrimento que comecei a ter na rua, que eu passei, sofrimento físico, sofrimento na alma, solidão, me sentir esquecido, achar que ia morrer na situação que eu estava, porque a dependência química, como ela é uma doença que não tem cura e ela tem algumas características, que ela é progressiva, incurável e fatal. Né? Progressiva porque, cara, cada vez mais ela vai te levando para um uso abusivo. Né? Incurável porque ela não tem cura e fatal porque ela te leva à morte, né? E é uma morte desmoralizada. Então eu comecei a ter essa preocupação, porque eu já estava passando vários riscos nas ruas, risco de morte, já tinha apanhado de tudo quanto era jeito, de gente, de tudo. Eu já estava esperando qualquer hora, eu deitava em algum lugar na rua e eu aguardava meio acordar na base da paulada ou do fogo. E isso foi algo que foi me chamando a atenção, porque eu estava prestes a morrer nessa situação. E foi onde eu falei, poxa, minha família sempre tem uma família, mas antes de tudo eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me amar. Foi onde que eu quis ter uma vida, onde eu quis tentar viver, tentar ter uma nova oportunidade, porque eu queria viver isso, eu queria ter uma nova oportunidade. E aí você conseguiu sair, né? Você saiu, procurou ajuda, né, para se internar, teve seu apartamento. Uma kitnet, né? Quando eu saí, na verdade ninguém mais tinha ânimo de me levar para nenhuma internação, né, cara? Porque foram 25 internações, de tudo quanto é jeito. Fui internado involuntariamente, viajei para São Paulo, passei em várias clínicas, né? Então a família cansa, muitos amigos também cansam. No momento que eu queria sair, eu fiquei com vergonha de pedir ajuda. Falei, poxa, todo mundo já me ajudou de todas as maneiras, né, cara?
Eu não tinha mais cara de pedir, de ligar para minha mãe, de ligar para meu irmão ou para minha esposa, falar, me tira da rua, me interna. Porque, cara, foram tantas tentativas, até que eu encontrei um amigo meu, ele acreditou, me tirou da rua. E aí começou um trabalho de mudança, né? Eu fiquei 6 dias em uma chácara, e ele me dando esse amparo, e depois ele me levou para uma comunidade. E ali eu tive meu tratamento. Eu não fiquei o tratamento que a comunidade pede, né, 6 meses, eu fiquei 20 dias. Então a minha situação eu vejo também que foi cansado de viver a vida que eu levava, tinha tudo para viver uma vida e estava vivendo uma vida completamente na miséria, desmoralizado. Eu tive esse start, saí e vi a importância que eu tinha, que eu queria dar para minha vida e o que eu estava perdendo, que eram meus filhos. Né? Além da minha vida, eu estava perdendo o relacionamento com a minha família, com os meus filhos. E foi aonde as coisas começaram a acontecer na minha vida. Né? Graças a Deus, minha mãe me deu uma oportunidade, a gente conseguiu uma kitnet e ela falou assim, olha, é a semente que eu estou semeando na sua vida. Tá aqui uma televisãozinha, um sofazinho, micro-ondas, fome você não passa, tá aqui. Começou a cuidar, me dá um certo amparo, mas eu estava sozinho, eu dormia sozinho, a minha vida era sozinho, então eu tinha que começar a ter a minha recuperação, o caminho da minha recuperação, porque o tratamento é quando a gente está dentro da instituição, nós estamos tratando, mas a recuperação ela se dá aqui fora, não é verdade? Foi assim. Então esse caminho para ficar bem não é fácil. Você teve o apoio da sua mãe, mas eu já não queria mais saber, não estava mais presente na sua vida. Para todos aqueles que ficam bem, né, nessa situação difícil, a gente queria que vocês soubessem que a gente tem muita admiração por vocês. É verdade. Se você conseguiu sair dessa situação com a ajuda da família ou sem ajuda, somente com a sua força de vontade, deixa seu comentário aí, #EuVenci, vai ser muito importante pra gente, deixe esse comentário, tá bom? E eu quero falar pra vocês que, cara, depois que eu saí dessa situação, eu tive que começar um novo processo de aprendizado, aprender a como ser pai, aprender a me aproximar dos meus filhos, né? Como ser marido, como ser filho, porque são situações que a rua, ela tira tudo isso da gente, né? A cultura da rua, parece que ela começa a se impregnar, ela se impregna. Então, com o tempo eu tive que desimpregnar, e até hoje eu tenho tentado mudar os meus hábitos, o hábito de falar, minha postura de agir com as pessoas, né? Então eu tive também um processo de acolhimento com os meus filhos, reaproximação. E eu me reaproximei dos meus filhos, primeiro porque eu comecei a cuidar de mim. Eu comecei a me amar, comecei a falar, poxa, eu mereço, eu quero viver uma nova vida, eu mereço, cara, ter uma nova vida, eu mereço viver algo diferente na minha vida. E eu vou atrás dos meus filhos, eu comecei a ir atrás deles, comecei a cumprir o meu papel como pai, de estar ao lado deles nos momentos difíceis. E nisso, no meio disso tudo, porque eu estava fazendo para mim, consegui essa reaproximação com os meus filhos e automaticamente a gente se reaproximou. Não foi, amor? Assim. Pera agora. Vendo, né, esse cuidado, o resgate da confiança, Samuel estava presente para os filhos, né, eles podiam contar com o pai, coisa que eles não tinham vivido por muitos anos. O meu amor por ele estava adormecido e ele quis cuidar de mim também, estar presente na minha vida. E como a gente passou por tanta situação, né? São quase 2 décadas juntos, eu resolvi dar essa chance. Foi uma construção, não do zero. Eu falo para ele, né? Eu falava para ele que seria muito mais fácil ele até estabelecer uma nova família, porque não teria os traumas, né, que ficaram na nossa família. Comigo, né, eu falo que filho, né, é filho. Mas ele quis, essa força de vontade dele
de construir segurança, confiança de novo, foi o caminho que nos trouxe até aqui hoje. E hoje nós estamos bem, graças a Deus, com confiança. Então existe essa regra na nossa casa, né? Que para convivermos a gente precisa confiar um no outro, senão não tem como ter um lar. E assim, eu vou deixar bem claro, cara, não foi nada fácil. Não foi simplesmente, parou de usar, não, bonitinho, vem pra casa, não. Não foi uma construção, cara. Tinha dia que ela não queria nem falar comigo. Lembranças do passado vinha na memória dela. Teve uma construção, então no meio disso tudo eu tive que engolir o meu ego e aprender, cara, que eu plantei muitas coisas negativas e que eu ia colher isso, né? Essa desconfiança, eu tive que entender esse processo dela de aprender, começar a confiar em mim. Quando eu pegava o carro e falava que eu ia comprar um pão, será que vai comprar um pão? Será que vai voltar hoje? Né? Então foi um processo e às vezes nós que estamos na condição de dependentes em recuperação, em adicto, como adicto em recuperação, no momento ali agora é tipo como debater, poxa, você não confia em mim, pô, eu tô aqui, eu mudei. E eu também falar pra você que em alguns momentos eu falei isso, né, amor? Falar, poxa, eu não faço, mas tudo é um tempo, né? O melhor aliado é o tempo, é uma construção, é passo a passo. Eu deixo esse papo aí pra você, não desista, sabe? Se às vezes a situação não tá indo como você pensou, não é porque aquele momento não tá indo, não vai dar certo, sabe? Espera, tenha paciência, continue fazendo o que é certo, mesmo que as coisas não estejam dando certo. Na verdade, o tempo vai acertar tudo isso. Então, a gente espera que essa história tenha sido útil para você, para sua família. E se você gostou, deixa seu like, né? Se inscreve no canal, que nós teremos muito prazer de fazer outros vídeos. Tchau! Falou!